Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para bater um papo com você. Você que é pai, mãe ou professora e que está acompanhando as atividades dos seus filhos ou de alunos nesse momento de pandemia. Então, nessa conversa eu estarei dando dicas de como você poderá ajudar a criança que está em fase inicial no processo de alfabetização e que necessita de uma intervenção no momento da aprendizagem. Essas dicas que também são válidas e fundamentais para crianças que ainda não compreendem como se dá a aquisição do sistema da escrita alfabética. E construir esse conhecimento, sabemos que não é fácil. Estou trazendo como base os fundamentos e ideias da professora e alfabetizadora Magda Soares e fundamentos teóricos da psicogênese da língua escrita por Emília Ferreiro. Esse processo, ele envolve questões psicológicas, fonológicas, linguísticas e sociolinguísticas. Vou dar um exemplo. No momento da atividade, se essa criança, ela ouve, palavras que desmotivam ela de aprender, ou então, se ela é comparada com uma outra criança, com a irmã, com o irmão, né? Ou se ela ouve gritos no momento da intervenção da atividade, ela terá dificuldades porque ela vai passar a ter medo, porque ela vai entender que aquele momento da atividade ela vai se sentir pressionada a fazer algo que ela ainda não consegue fazer. Ela precisa de estímulo para aprender. E se aprende de uma forma lúdica, livre, de uma forma tranquila. A construção desse conhecimento, ele inicia com a representação dos sons da fala através da grafia, de letras, de desenhos, de grafemas. É por isso que nós falamos das questões fonológicas, linguísticas e sociolinguísticas, que são fundamentais para compreender, e ajudar essa criança a desenvolver. Duas coisas que são muito importantes e que nós devemos considerar é a questão da fase da criança e do tempo dela. Cada criança tem seu tempo para desenvolver. Então, nem sempre a criança na mesma idade, ela desenvolve da mesma forma. A representação da escrita da criança nas fases iniciais, onde ela não tem valor de fonema, acontece assim. Você fala para a criança, escreva a palavrinha urso. Ela pensa no urso, mas ela ainda não faz a relação entre fala e escrita. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai representar algo que lembra um urso. É assim o primeiro momento da representação da escrita de uma criança, que é a fase icônica. Em seguida, ele vai para as garatujas. E aí ele começa a representar, por exemplo, o nome cavalo, né? Ele começa a colocar alguns desenhos como se fosse letra. A fase seguinte, que ainda não apresenta o valor da consciência fonológica, é a pré-silábica. Ele escreve sem contar quantos pedacinhos tem a palavra e sai escrevendo várias letras de forma ainda, sem essa compreensão. Na fase silábico sem valor sonoro, a criança já compreende que cada vez que ela abre a boca para falar uma palavra, cada pedacinho da palavra tem um som, mas ainda assim ela não percebe ainda qual é o som, porque ela não tem ainda a consciência fonológica do som que ela fala. Por exemplo, você pede para ela repetir a palavra cavalo. Ela vai dizer cavalo. Ela sabe que o nome cavalo tem 3 pedacinhos. Então, ela pode representar o nome cavalo dessa forma. Cavalo. Para cada pedacinho da palavra, uma letra. Essa letra não tem relação com o fonema da letra da palavra cavalo, tá?
Ou então a palavra vaca. Aí ela vai e escreve vaca, vaca. Então, dessa forma, a criança está representando o som. Para cada som tem uma letra. Agora que você já compreende essa fase, o que é preciso fazer para ajudar o seu filho a reconhecer o valor sonoro das letras? A primeira coisa é trabalhar muito a oralidade e a repetição da palavra. Quando você vai fazer uma atividade com seu filho, aí a criança diz assim: mãe, qual é a letra A? Aí você vai lá no alfabeto móvel e mostra: a letra A é essa aqui. Qual é a letra I? A letra I é essa daqui. Então, muitas vezes, a criança perde a oportunidade dela pronunciar o som da letra, a encontrar a letra. Se ela ainda não reconhece, é óbvio que você vai apresentar a letra e pedir para que a criança repita o som da letra. Isso é fundamental, porque uma coisa é ela ouvir você falar e ela representar. Outra coisa é ela falar e ela representar o que ela falou. Aí sim vai haver um progresso nesse momento, tá? Então, lembrando, toda palavrinha com a repetição das palavras. Elefante, zebra, vaca, urso, cavalo. A partir daí, a criança percebe que tem 2 sons, que tem 3 sons, tá? A outra questão é identificar e reconhecer todas as letras, para que ela avance do nível de consciência sem valor para um valor sonoro. Ela pode dizer que bola começa, tem o O, bol, tem o O. Mas aí você pergunta, cadê a letrinha O? Ela não sabe qual é a letrinha O. Casa, ela já percebe, a consciência dela já vem, ó, casa, tem um A. Cadê aqui a letrinha A? Aí ela não conhece a letrinha A. Então é importante tanto a identificação e o reconhecimento da forma da letra, né? Identificar a letra, como também ser estimulada a associar a letra com o fonema. Uma estratégia bem interessante que eu uso no momento das intervenções com crianças com dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Eu pego um espelho ou o próprio celular e eu peço para a criança olhar para a boca dele. Olhando para o espelho, olhando para o celular, para a imagem do celular, para a câmera, aí ele vai falar A, o formato da boca. B para T, G, Z. Então, a gente pode ensinar a criança a compreender melhor, identificar a letra e compreender melhor o som da forma como ele pronuncia. Então, além dessa estratégia labial do B, D, Z, N, M, ajuda bastante para que ela perceba e relacione som com a letra, tá? Uma outra questão que é importante é a criança também perceber o valor do som a partir do concreto ou de algo muito significativo. Quem mora em casa com a criança? Pai, mãe, avó, avô, tio, né? O nome da professora, o nome dos coleguinhas. Então, quando fala M de Michel, papai. Então, P, papai, me de mamãe. Então, vai associando a letra, o fonema, com alguém ou com algo que ele pronuncia, que ele fala. Então, todas essas dicas que eu estou dando, elas estão mais relacionadas à intervenção oral, da leitura, da identificação de letras, identificação de sílabas, e tudo isso está muito relacionado à organização do pensamento. Então, quando você vai ensinar seu filho, você vai intervir na proposta de leitura e de identificação das letras com seu filho, é preciso que organize o pensamento. Como é que você vai exigir que ele vai ler e já vai ler sílaba
se ele ainda não identifica as letras do alfabeto. Portanto, orientar o seu filho, intervir no momento da leitura, no momento da identificação das letras, fazer com que ele compreenda cada pedacinho da palavra, cada som que ele pronuncia, né? Estimular a escrita espontânea, né? Faz parte de um processo que é essencial nessas intervenções, que é ajudar a criança a organizar o pensamento. Se você pede para uma criança escrever a palavra cavalo, vai, escreve aí a palavra cavalo, e deixa ela escrever de forma espontânea, escrevendo do seu jeito, ela pode estar dentro você perceber que ela está ainda dentro de uma fase, de um nível. Mas se você começar a ajudar essa criança a organizar o pensamento, aí você vai explicar para ela. A palavra cavalo fala cavalo. Então vamos lá? Fale aí, repete. O que você vai falar primeiro? À medida que ele for organizando o pensamento e falando um pedacinho de cada vez, aos poucos ele vai compreender o som e vai associar o som com a palavra. Então, a partir daí, né, desses estímulos, dessas intervenções, do uso do material concreto, das letras, de números, a criança irá avançar para uma outra etapa, que é quando ele sai da fase da não consciência fonológica para a segunda etapa, que é o momento da compreensão da consciência fonológica. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês como se dá a hipótese silábico com valor sonoro, que é quando a criança já começa a perceber o valor sonoro das letras e de sílabas também, tá bom? Então aguarde, até o próximo vídeo. Beijão, muito obrigada pela atenção de vocês.